O anime começa com esse mano dando TP para um jogo. Logo em seguida vem uma gasosa chamando ele de rei. A gasosa explica que o cara é top 1 do game, por isso ela chama ele de rei. E o cara fica todo bobo falando que fica feliz por poder falar com ela. A gasosa se ajoelha na frente dele e vocês já podem parar de pensar maldade, pois ela só pega na mão dele pedindo para eles fazerem uma jornada juntos. Ela fala que quer construir um reino ao lado dele, e o cara fica todo feliz e aceita, e do nada esse bicho aparece de um portal. O grande rei tenta dar uma ordem a ele, olhar o terreno ao redor, mas o bicho apenas sai correndo. Mas o grande rei pode ver pelos olhos desse bicho, que acaba encontrando uma comunidade de elfos negros. E a ideia do rei é observar esses elfos, e se der ruim, eles só fogem. Mas acho que o plano não deu muito certo, já que os elfos encontraram eles primeiros. Eles se ajoelham e explicam tudo que já sofreram em outro reino, e que são fugitivos e que só querem paz e comida. Isso é louco, olha o grande rei fazendo um spawn de comida pros mano aí. Os caras voltam para a civilização deles cheio de comida e alimentam todos que estavam passando fome. O líder dos elfos estava sentado na fogueira, até que chega um elfo mais velho e pergunta de onde veio tanta comida. Ele fala que foi um cara que era chamado de rei por uma mulher. O elfo velho fala que provavelmente ele encontrou o rei da ruína. Ele pede se o líder deu algo em troca de comida e ele diz que não. O elfo velho fica surpreso, pois pensa que aquele cara é um rei maligno, mas o líder fala que acredita que foi por bondade e apenas isso. Eles conversam mais um pouco e depois vemos a gasosa dando um sermão no rei por ter gastado muita mana com eles. Mana, para quem não sabe, seria o tipo de energia deles. E olha quem voltou da sua missão, assim acabando o primeiro EP. E o EP2 já começa com o líder dos elfos e o elfo velho indo lá falar com o grande rei. O elfo velho agradece pela comida e pede qual é o nome do rei. Mas como o rei não sabe se comunicar direito, a gasosa está se comunicando por ele. Ela fala que o nome dele é Takuto-sama. A gasosa fala para eles pegarem o resto de comida e vazarem dali. Porém, os elfos ficam surpresos com a bondade do rei e pedem o que eles podem fazer em troca. Mas a gasosa fala que não quer nada. Mas o rei fala que seria legal eles viverem em paz e ajudarem com favores benéficos. Então ele pede sobre informações do mundo fora da floresta. A gasosa fala que depois deles cumprir a missão, era para eles saírem da floresta. Os dois elfos ficam meio abalados com o pedido, mas aceitam com tristeza. Mas nosso rei tem outra ideia, fazer os elfos cidadãos dele. Mas se eles se tornassem cidadãos, eles seriam pessoas malignas a partir dali. Eles aceitam depois de pensar por um bom tempo. Então o rei vai até lá visitar eles, e assim eles fundam a nação Minogra. Todos os elfos começam a sentir um ódio profundo dos seres que já machucaram eles no passado. Como disse anteriormente, se eles se tornassem cidadãos do rei, se tornariam malignos, mas todos ficam felizes que agora tem um rei para cuidar deles. O elfo velho dá o mapa de onde eles estão localizados, e mano, eles estão numa posição muito merda, porque de um lado tem uma grande nação boa, e do outro tem uma nação da natureza boa também, ou seja, só eles no continente são malignos. Só uma coisa, rapaziada, eles serem uma civilização maligna não significa que eles sejam completamente ruins e etc, ok? Eles começaram a fazer cargos da civilização. O elfo velho iria ficar responsável por administrar os assuntos do estado. Gia, que é o elfo líder, agora será o líder dos guerreiros. Ele ficará responsável por treinar e recrutar os guerreiros. E mano, descobrimos também que o grande rei tem um poderzinho meio roubado para quem tá começando uma nação, que se chama produção de energia. Ele pode criar qualquer recurso que ele tenha familiaridade, e assim acaba o segundo episódio. O EP3 começa com a gasosa mandando os elfos irem lá fazer algumas construções para ampliar o reino, e olha a casinha top que eles fizeram para o nosso rei. Até roupa top fizeram para ele. Depois a gasosa dá alguns afazeres para os elfos, como o que eles precisam construir e o que precisa ser feito e estudado. E quando a gasosa vai falar do esquadrão de guerra, o elfo líder já fica empolgado, porém nosso rei fala que não é necessário. Então aparece um outro reino no anime, que aparentemente é o reino dos humanos, comandado por um deus. E aqui percebemos a diferença entre um que já está há anos sendo feito e outro que está apenas começando. E esses caras que vocês estão vendo conversar são paladinos e têm a missão de encontrar a civilização do nosso rei. Então eles começam uma jornada. Mas voltando para o nosso reino, depois de um reparo, olha como o reino de Minogra está ficando top. Estão criando casas, plantações e muito mais. Nosso rei vai ver então a nascente da água. Porém, quando ele chega lá, a elfa fala que a fonte que acabaram de encontrar não está mais boa para beber, por causa da cor. Mas a gasosa bebe e fala que essa cor é normal.
Isso significa que esse lugar se tornou parte da civilização, já que eles seriam uma civilização do mal. Ela também explica que o ar do lugar favorece quem são malignos, no caso os elfos e eles, o rei e ela, mas prejudica quem é do reino da bondade, etc. O líder fala que assim ficaria fácil de saber onde fica a civilização e que deveriam montar um exército, mas a Gasosa fala que o rei irá montar um herói para defender a terra. E mano, eu não entendi o que esse herói seria, mas quando eles criarem a gente vai saber. Na verdade, a Gasosa conta que ela também é um herói e deixa os elfos surpresos, inclusive eu que não estava nem entendendo muito bem a situação. Nosso rei explica que um herói é mais forte do que um exército pelo simples fato deles ficarem mais fortes com o passar dos tempos. Assim, acabando o terceiro episódio. E o EP4 já começa com o nosso rei reunindo todos os elfos, pois ele vai fazer uma magia. Ele pega todas as frutas do lugar, começa a usar um poder e transforma ela em mais um bichinho, o mesmo do EP1. Nosso rei fala para a Gasosa que está pensando em convocar a Isla, a rainha dos insetos, que também é um herói. Enquanto isso, se liga no que os paladinos estão tendo que enfrentar no meio do caminho, até o nosso reino. Mas esse gigante não foi nenhum problema, porque um dos paladinos fez picadinho dele. Nosso rei então percebe a presença de uma pessoa estranha entrando no reino, e fala para Gasosa que não quer chamar a atenção, por enquanto. Quando os paladinos tentam entrar na floresta, uma mulher de preto aparece falando que é uma elfa, que mora por ali. E ela mora ali porque esse lugar traz paz para ela. Os paladinos pedem para entrar na floresta, mas a mulher não deixa, fala que não é necessário, e com bons argumentos da mulher, o paladino líder manda eles recuarem e voltarem para casa, pois as pessoas da floresta só querem viver em paz. Mas o loirinho fala que vai assumir o comando e vai entrar na floresta mesmo assim. A mulher pede para que eles conversem e que não precisa de briga, mas o loirinho manda cercar ela, e bom, a tela sobe para o céu, e quando abaixa de novo, todos os paladinos foram derrotados, sobrando só o líder e o loirinho, que não tá entendendo nada, pois tinha desmaiado. E bom, percebemos que a mulher na verdade era a Gasosa, o que já era de se esperar. E o EP4 acaba assim. E o EP5 começa daquele jeito, com os paladinos tentando lutar indo para cima com tudo dela, mas ela defende tudo. Então os dois mais fortes vão pra cima dela usando um poderzinho amarelo que até que corta esses tentáculos da Gasosa. Eles deixam apenas 2 tentáculos, mas ela usa 2 paladinos como reféns, falando que se cortarem os últimos tentáculos, irão matar os próprios aliados. Mas mesmo assim, eles atacam, e quando eles pensam que vão matar ela, olha a cara que ela faz e deixa o líder em picadinhos. E já era pra ele, o loirinho manda cada um fugir para uma direção, pois alguém precisa avisar aquilo. Ele tenta desferir um golpe com a espada, mas a Gasosa usa a própria espada do ex-companheiro para defender. E descobrimos uma técnica poderosa da Gasosa. Quando ela leva alguém de Vasco, ela consegue roubar habilidades do oponente, mas não é só isso, ela rouba memórias e sentimentos. O loirinho fala que está conseguindo enrolar ela para alguém fugir e contar ao reino dele isso tudo. Porém, a Gasosa fala que os elfos negros já levaram todos os outros de Vasco. Ele fica com raiva e tenta acertar ela, e bom, olha como ele acaba ficando. Ela dá uma lição de moral, falando que ele não deveria ter mandado geral atacar ela, pois todos voltariam em paz e poderiam desfrutar das famílias, inclusive ele mesmo. E a floresta continuaria em paz. Cê é louco, mano, até eu fiquei triste me colocando no lugar desse loirinho. Mas lembrando que isso tudo é uma gameplay, tropa, eu acho. E ela leva o loirinho de Vasco. Ela fala com o nosso rei tudo o que aconteceu, e ela fala que viu atrás da memória do paladino líder que existe uma bruxa nesse mundo que é forte pra caralho, porque conseguia lidar com exércitos grandes brincando. E assim acabando o 5º EP, minha tropa. E no começo do EP6, nosso rei ganha um palácio pra ele. Cê é louco, que lugar top. O rei disse que ele queria aprender a se comunicar melhor com os elfos. Então a Gasosa chamou o elfo velho e pede para ele reunir todas as crianças pro rei, porque o plano dela era fazer com que ele treinasse a conversa com elas. Mas o plano não dá muito certo, pois as crianças não pararam de chorar. Então o elfo líder pede se o velho trouxe aquelas gêmeas, mas o elfo velho fala que não seria bom trazer elas. A Gasosa pede o porquê de não trazer elas, e o velho fala que elas não têm família e que são muito inteligentes, mas ela insiste em ver as gêmeas e manda que tragam ela até ali. Elas se apresentam e a mais nova tem uma cicatriz na pele que foi causada por uma doença. E mano, a mais velha, se preparem, ela comeu a própria mãe. Como eu disse no primeiro EP, eles foram expulsos de muitos reinos e assim passaram fome. E vocês me entenderam, né?
Eles falam um pouco, mas aí o rei até que gostou delas e vai contratar elas para ajudar a se comunicar melhor. Então o rei vai para uma reunião com alguns elfos mais importantes e discutem algumas políticas coisas do reino. Também diz que quer invocar mais um herói, que é a Isla, a rainha dos insetos. O elfo diz que tem todos os materiais e só faltaria a mana. E bom, assim a reunião acaba. E quando o rei está voltando para o seu trono, percebemos que as gêmeas são muito desastradas, mas elas estão fazendo isso de propósito, pois elas acham que o rei é maligno. E assim, com o rei sendo maligno, ele vai punir elas se elas fizerem muita merda. Mas o rei explica que ele não é maligno por causa disso e que elas não merecem nenhuma punição. E a única diferença entre os bonzinhos e o maligno nesse mundo é que os bons só podem fazer coisas boas, e os malignos podem fazer tudo o que quiserem, mas não necessariamente coisas ruins. Então elas perguntam se uma hora vinha a punição, e aí ele fala que não, só se eles fizerem muitas coisas ruins. E assim elas acabam gostando muito dele, pedindo perdão por todas as merdas que elas fizeram, e assim acaba o EP com elas dormindo do lado dele. E mano, se você gostou desse anime, comenta aí, deixa o like pra mim, pra que eu possa trazer as outras partes, porque eu adorei esse anime, tá bom? Então se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho. Valeu, falou! No EP7, eles vão até uma cidade próxima do reino para fazer uma aliança, porém as coisas não parecem estar tão boas. Quando a Gasosa pensa que vai precisar atacar, chega um menino pedindo para eles conversarem e tudo mais. Então a Gasosa leva a véia Touro para conhecer nosso reino. Ela já tá se tremendo toda na frente do nosso rei, pensando que fudeu tudo e que vão de arrasta pra cima. Mas o menino literalmente pede para o rei se eles podem ser amigos, e a velha Touro já fica mais cagada ainda, mas nosso rei fala que todos serão amigos e que irão se dar muito bem. A Gasosa fica feliz que ele tenha feito seu primeiro amigo e manda todos baterem palma, mas a véia fica sem entender nada. E os mano pra comemorar vão bater aquele pratão top, tá ligado, né? E esse menino não para quieto, mano. O cara vai de um lado pro outro elogiando tudo. Nosso rei pede se ele quer participar de um jogo com ele, e o menino aceita, é claro. Eles estão jogando uns jogos meio malucos que nem eu sei o que são. Mas continuando, o menino elogia os jogos, a comida, o suco e tudo mais, e pede se ele não venderia para o país dele. A véia já pensa que vai dar merda, mas nosso rei fala que na verdade essa era a intenção dele, de abrir um comércio. Mas o rei fala que é ótimo jogar e tudo, mas agora ele quer falar sobre o negócio. A véia Touro fala que ultimamente tem muito ataque de bárbaro acontecendo na cidade dela, e por isso veio até ali. E a Gasosa diz pra ela que o reino de Minograr irá ajudar e cooperar a deter esses bárbaros. Afinal, se a cidade cair, provavelmente o próximo alvo serão eles, o reino de Minograr. A véia pede o que eles querem em troca da ajuda, e a Gasosa fala que quer a mina de veia de dragão. Aparentemente essa mina produz mana, e isso interessou nosso reino, mas a Gasosa fala que não quer toda a mina e que pode ser usada em conjunto, porém nosso rei quer escolher que elemento que ela será produzida. A véia fala que o futuro da cidade é o menino, então é que a decisão será tomada por ele, e bom, ele aceita. Depois de todas essas negociações, o rei vai para uma reunião com os seus elfos importantes, e de novo é sobre negócios. Eles estão discutindo sobre a nação que fecharam a amizade, e uma das gêmeas pede se a nação é do bem ou maligna, e ninguém sabe responder. Puta merda, como é que os caras não sabem se a nação que acabaram de fechar a amizade é maligna ou do bem? Mano, esses caras são muito loucos, na moral. Mas então eles têm a brilhante ideia, depois de uma burrice, de alguém fazer uma visita para saber mais sobre a nação. E esse papel fica para as duas gêmeas, pois os outros estão muito ocupados com outros afazeres. E bom, na verdade as gêmeas insistem um pouco para ficar com esse papel, e o rei aceita. E bom, parece que pintou uns ciúmes aí na Gasosa, hein, mano, porque ela fica toda ciumenta falando que o rei cedeu a manhas de outra pessoa, né? E bom, o nosso rei vai lá, pede desculpa, fica todo carinhoso e mano, ela fica toda iludida já pensando no casamento e tudo mais. Que isso, nosso rei aí cê é louco, amassando muito. E bom, assim o episódio acaba, mano. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Lembrando que sai toda semana recap desse anime, então por favor, me ajuda aqui se inscrevendo e deixando seu like para que eu traga mais uma vez esse anime. E comenta aí o que você tá achando desse anime e qual você quer que eu também faça recap. Muito obrigado por ter assistido até o final, um abraço, valeu, falou, tchau! O episódio 8 começa com o rei mostrando a clínica do reino. As gêmeas pedem se ele está doente por ter feito essa clínica, e ele fala que não, mas que eles tinham um custo baixo, então ele mandou construir. Quando o cara vai abrir a porta, surge uns mano que estão com medo de pegar peste negra, só pode. O rei diz que eles são médicos de combate, e que são especialistas no tratamento de lesões e doenças. A Gasosa então explica que eles irão para proteger as gêmeas na missão de ir até a cidade de Dragontan. E essa mulher que vocês estão vendo agora é a prefeita de Dragontan. Ela
que recebeu as gêmeas e os manos da Peste Negra na cidade. Eles estão conversando e a prefeita tá tremendo na base porque sabe que essas crianças são extremamente importantes para o reino de Minogra. Então ela pede que tipo de comércios eles vieram fazer ali na cidade. E as gêmeas não sabem responder essa pergunta, mas então um dos manos responde que eles estão ali por causa que a velha Touro tinha pedido para que uma hora eles fossem visitar e conhecer a cidade. A prefeita fica bem mais suave quando escuta isso e diz para eles se sentirem à vontade para visitar todos os pontos turísticos. Ela leva eles para visitarem a cidade e tudo mais, mas então corta para o nosso reino e se liga o tanto de trabalho que eles têm pra fazer, mano. O passeio das gêmeas acaba e a de cabelo curto pede o que ela achou da cidade, mas a mais velha fala que sentiu apenas temor. Os cidadãos sentem muito medo e fome, então um dos manos entrega uma flor para uma das gêmeas, pois ela pediu para ele comprar, pois essa flor seria tipo uma droga e é proibido o cultivo dela em muitos países e cidades, e que elas precisariam achar quem cultiva essas drogas. No outro dia, eles vão visitar aquela mina veia de dragão, que é por isso que eles fizeram essa amizade com essa cidade, e aparece um comerciante que diz que tem uma oferta para as gêmeas, que seria de cultivar aquela flor no reino de Minogra, e elas teriam parte do lucro se ajudassem ele. Elas pedem mais informação, mas ele fala que precisaria ir para um lugar mais reservado para conversar disso. Eles falam que ela deveria ir até um tal lugar mais tarde, então corta para as gêmeas conversando com a prefeita, dizendo que o passeio foi bom e tudo mais. Porém, o comerciante chega e pede o que elas pensaram da oferta anterior dele. Então ele foi até o escritório da prefeita, mas as gêmeas falam que nunca trabalharia junto com alguém como ele. Ela pede para a prefeita se eles poderiam cuidar desse homem, e ela fica feliz e fala que adoraria se dessem um jeito naquele comerciante. Ele zomba das gêmeas falando que se elas pensarem em fazer algo, ele iria aplicar alguma injeção nelas que contém aquele tipo de droga e que quando eles fizerem isso, elas iriam obedecer a ele. Ele dá a injeção para um dos seus capangas e eles vão pra cima das meninas, mas quando o comerciante vê, a espada dos caras já tá fincada na parede na frente deles. E bom, quem cuidou deles foi os manos da Peste Negra, que vão dar um fim no comerciante, assim acabando o EP 8 deste anime. Mas calma que ainda não acabou. Mano, olha esses manos da Peste Negra brincando que vão colocar a pele do cara neles mesmo. Olha isso, mano. A prefeita tá muito assustada com tudo aquilo e uma das gêmeas pede se ela quer que elas paguem algum tipo de limpeza ou roupa nova porque sujou toda a sala. A prefeita fala que não é necessário tudo aquilo e bom, os gêmeos da Peste Negra começam a fazer muita coisa louca e uma das gêmeas vai lá e dá uma bica nele e acaba que a prefeita começa a dar risada. Agora sim eu posso finalizar esse episódio. Muito obrigado por ter assistido até o final. Muito obrigado, até a próxima e tchau. E o EP9 já começa com o rei tomando aquele esporro da gasosa, pois ela descobriu o que aconteceu na casa da prefeita no EP passado. Ela tá descendo cacete nele, mano. E o esporro sobra até para as gêmeas e os manos da Peste Negra. E como castigo, a gasosa não vai deixar ninguém sair antes de cada um fazer uma redação falando que estão arrependidos. Depois do sermão, geral vai para a reunião para ver um relatório das gêmeas em questão de Dragontan, a cidade que elas foram. E além do nível de assalto ter aumentado muito na cidade, eles estão sempre sendo atacados por goblins, orcs e gigantes da colina. E o elfo bombado fala que se eles não ajudarem logo o Dragontan, irá cair. E ele dá a ideia de mandarem tropas para ajudar nos ataques contra os goblins e etc. Porém, a elfa nerd explica que é uma ideia boa, mas não podem enviar muitos, senão o reino de Minogra irá parar de se desenvolver, pois eles também não têm muitos cidadãos. Mas a gasosa dá a ideia de ela ir ajudar o Dragontan, pois além dela ser muito forte, ela pode roubar a habilidade dos oponentes, que ela manda de Vasco, e isso deixaria ela muito mais forte. O elfo velho fala que para ajudar, ele também irá e levará alguns aprendizes, mas a elfa nerd fala que mesmo assim fica insegura, porque a gasosa é de longe a tropa mais forte na defesa do reino. Mas nosso rei fala que vai invocar uma outra heroína, a Isla, para que eles fiquem com uma defesa boa. E quando o rei fala isso, o geral fica animado e motivado. Assim acabando a reunião e finalmente eles começam a invocar a heroína Isla. E cê é louco, mano, aí tá o bichão. Ela já chega cumprimentando o nosso rei, dizendo que é grata por poder servir a ele. E mano, pelo visto essa nova heroína é muito suave e fofa. Ela pede qual a situação atual do reino. E nosso rei diz que eles irão conversar isso no palácio. Quando eles chegam lá, se ligam no clima de romance que esses dois aí estão, mano. A gasosa fala que irá ficar muito triste de ir ajudar o Dragontan e ficará longe do nosso rei. E ele fala que vai ficar muito preocupado com ela e tudo mais. Isso é louco, mano. Esses dois aí logo vai virar casal. Certeza absoluta disso aí. E a coitada da Isla fica segurando vela. Mas então os elfos e a gasosa saem do reino para poder ir até Dragontan e ajudar. E bom, indo para o outro dia, a Isla já fala que pelo visto o rei não consegue fazer nada sozinho. E que já é quase meio-dia e ele ainda tá com sono. Uma das gêmeas fala que o bicho é vagabundo e que dorme até o meio-dia. A Isla pede se pode levar as gêmeas para que elas apresentassem todo o reino a ela.
E o rei permite que elas vão sim. Ele começa a resolver algumas questões sobre o reino e percebe quão difícil tudo isso é sozinho, sem a gasosa junto, né? Enquanto a Isla está vendo algumas coisas do reino e ela sai ajudando geral no meio do caminho. A elfa nerd sai chorando até ela, falando que não aguenta mais refazer equipamentos de treino para o exército, pois o elfo bombado tá quebrando tudo nos treinos. E a Isla fala que vai resolver isso. Isso é louco. Ela já vem dando um apavoro no cara, falando para antes dele quebrar as coisas, era para ele ver o estoque de equipamentos deles. Mas ela logo passa a mão na cabeça dele e dá uns conselhos a ele. E mano, ela tá ajudando geral, cara, muito foda isso. E eles vão pro jantar, e depois da Isla bater um pratão de comida, ela vai dar uma volta, vendo o que pode construir e ajudar na defesa do reino. Porém, ela vê que as duas gêmeas ainda estão acordadas. Elas falam que estão acordadas, pois sonham com sonhos bons da mãe delas, que infelizmente faleceu. Elas sonham com sonhos muito bons. Isso acaba doendo quando elas acordam. Então elas começam a chorar e a outra acorda para proteger ela. Então a Isla dá uma ideia de dormir com elas a partir dali, pois se uma acordar, elas vão se sentir seguras e estarão ali confortáveis com ela, para que elas não precisem ficar acordando e chorando cada pouco. Depois corta pro próximo dia e a Isla vai lá e ajuda um pouco nas coisas do reino e conversa um pouco com o rei sobre algumas coisas do reino. Ela pergunta como é que tá a gasosa e ele fala que tá numa situação bem divertida. Olha a situação aí, mano. Mas bom, esse foi o vídeo, eu espero que todo mundo tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios desse anime, tá bom? Muito obrigado, fui, tchau rapaziada, até a próxima! O EP10 começa mostrando a gasosa metendo um pau nos gigantes da colina, que estavam tentando atacar a cidade de Dragontan, e se liga na cara da prefeita. Ela começa a ficar meio apavorada e falar muito, mas a mulher do rei manda ela descansar um pouco e diz que ela vai cuidar de tudo sozinha. E ela já tá pensando toda boba no nosso rei, falando que logo estará de volta a ele e tudo mais. Então nos é mostrado também um pouco de onde que os elfos e ela estão passando os dias. O elfo velhote fala que achava que a civilização de Dragontan teria muito mais medo deles, mas é que não tinham tanto. Isso é louco, a criança chamou a gasosa de Senhora do Povo, está declarado o novo apelido dela. O velhote pede como que está indo a pilhagem de habilidade dos bárbaros, e a Atuou, esse é o nome dela, fala que está indo muito bem. E ele fala que o rei ficará muito feliz em ouvir isso. E ela fica toda boba falando que o rei já elogiou ela e tudo mais por causa disso. Mas enquanto eles conversam, aparece mais um gigante da colina. A prefeita vem avisar que ele está se aproximando e que os arqueiros da cidade estão se preparando para acabar com ele. Mas a gasosa fala que isso não será necessário, que ela sozinha já é o suficiente para tancar ele. Ela parte para cima do monstrão, só que o elfo ancião fala que ele já tá cansado de só ver as lutas e que vai colocar esses ossos enferrujados para a luta. Isso é louco, ele lança uma fumaça preta no gigante que faz ele ficar sem ar, e a senhora polvo só finaliza ele com a espada. Porém, quando o gigante é derrotado, em vez dele só cair com o corpo e foi de Vasco, ele dropa algumas moedas de ouro, o que não costumava acontecer. Então ela avisa o nosso rei. Enquanto ele analisa a moeda, ele diz que faz parte de um jogo de RPG que ele já jogou. Mas então aparece um caralhada de inimigo onde a gasosa tá, e eles são comandados pelos Reis dos Demônios, que é um jogo de RPG. E em uma terra de tão distante, aparentemente vai ter outro X1, entre a santa e uma bruxa. Só que a loirinha fala que já atacou ela 17 vezes no passado e pede como ela pode estar viva ainda. Mas a ruivinha fala que ela morreu as 17 vezes e fala também que a loirinha é tipo um sinal de morte pra ela. Mas ela não sabe como renasceu todas as vezes que ela morreu. Então ela ressuscita uns cara pra atacar a santa, porém ela usa um poder de fogo muito foda e estompa geral. E parte por cima da bruxa, já perfurando ela. Isso é louco, agora a bruxa foi de Vasco 18 vezes pra loirinha. Voltando ao nosso reino, o rei explica que a gasosa irá enfrentar um RPG do Rei dos Demônios. A Isla fala que acreditava que poderia ter alguém como nosso rei no jogo, mas não acreditava que poderia ser de outro jogo, e ainda mais de outro modo de jogo, né? RPG é bem diferente do jogo que eles estão jogando. Mas ele fala que já suspeitava disso e fala também que ele já jogou esse jogo. E passa a cal para a senhora polvo de como vencer eles. Então a briga começa, e o elfo velho já manda aquela fumaça preta de antes e deixa geral sofrendo, tirando essa pedra azul aí que tem nada a ver. A Atuou já chega estompando uma negada aí e falando que vai aniquilar geral que tá ali, e literalmente ela tá estompando geral. Pedra Azul tenta atacar a gasosa, porém ela defende tudo, então ele pede se a gasosa não quer se juntar a ele e dominar o mundo, deixar o mundo só para os demônios, mas a Atuou fala que não, e que ela só pertence ao rei de Minográ. E ela começa a provocar o gelinho, que fica muito puto e tenta ir pra cima. Porém ela se defende com tanta facilidade de novo, que ele fica muito puto e fala que irá lançar o seu melhor ataque dele,
e a Atuou fala que vai ser mais um fracasso. Porém, ele consegue prender ela com o gelo e acerta um golpe nela que ela cai no chão. Só que ela se levanta pistola com ele e estoura essa pedrinha. Logo em seguida, ela se cura e assim acabando com todo o exército que estava ali. Quando ela vai fazer um relatório para nosso rei, todo feliz, a alegria na cara dela logo vira pavoro, pois o rei fala que tem um exército para atacar Minograd também. E bom, será que a Isla vai conseguir defender todo aquele exército sozinho? Bom, essas dúvidas vai ficar para o próximo episódio, porque esse aqui acabou. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e eu poder continuar trazendo esse anime aqui. Um abraço, falou, valeu, eu fui. Tchau!